aula anterior, nós demos início ao estudo da descrição teórica do sistema massa-mola, no qual nós obtivemos a equação horária do sistema e aplicamos condições iniciais sobre essas equações para que seja possível fazer representação gráfica. Nessa aula, nós vamos estudar o conceito de amplitude de oscilação e amplitude máxima, ângulo de fase, período de oscilação e vamos confrontar o resultado teórico com o resultado experimental. A equação horária do sistema massa-mola é dada pela equação 1.43, x de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Aplicando duas condições iniciais, na qual a velocidade inicial é igual a zero e a posição inicial é igual a x0 diferente de zero, nós chegamos na equação x de t igual a x0 cosseno de ômega t. Para que seja possível fazer a representação gráfica, vamos trocar o valor de x0 por 6 e o valor de ômega por 2π, para obter o gráfico que aparece aí ao lado direito. É importante que nós entendamos qual a relação dos parâmetros que aparecem na equação 1.43 com o gráfico. Para isso, vamos começar discutindo o conceito de amplitude de oscilação. Nessa figura, nós podemos ver que o sistema começa em t igual a zero na posição 6, passa pelo zero e, decorrido um certo intervalo de tempo, ele volta para a posição 6. Ou seja, o sistema ele vai ter uma amplitude de oscilação que varia de menos 6 a 6. Então, todo o intervalo que o sistema oscila, posição em que ele pode ocupar, nós chamamos de amplitude de oscilação. No entanto, nós definimos como amplitude máxima o número que aparece multiplicando a função cosseno, nesse caso, 6. Então, se nós olharmos aqui no gráfico, vamos ver que a amplitude ela é o valor, nós partindo aqui do zero até o máximo valor que a função pode atingir. Isso então nós definimos como amplitude máxima. O movimento harmônico simples e o movimento circular uniforme, eles têm uma associação muito interessante. Considere, por exemplo, essas duas figuras que estão representadas. Essa bolinha vermelha realiza um movimento circular uniforme e a bolinha azul um movimento harmônico simples. Note que o movimento circular uniforme pode ser interpretado como uma projeção ao longo de um eixo, como sendo o MHS. Então nós podemos usar alguns conceitos do movimento circular uniforme para entender o movimento harmônico simples. Por exemplo, o ângulo de fase. Já que nós podemos fazer uma associação entre esses dois movimentos, vamos considerar uma partícula que parte da posição S0 e se desloca fazendo uma trajetória circular até a posição S. Essa trajetória circular tem um raio R e o ângulo formado entre a posição S0 e S é dado por θ e o ângulo formado entre a horizontal até a posição S0 é φ. Aqui nós temos também a projeção da posição x0 no eixo x, que corresponde a x0, e a posição S, que corresponde a x. Uma vez que esse movimento circular é um movimento circular uniforme, ou seja, a velocidade é constante, então a posição S em função do tempo pode ser dada pela equação 1.44. S igual a S0 mais Vt, onde S0 é a posição inicial e V é a velocidade. Se nós dividimos essa equação pelo raio da trajetória, então eu vou ter S dividido por R, S0 dividido por R e Vt dividido por R. Mas a gente sabe que um arco de circunferência S pode ser escrito como produto do raio dessa circunferência pelo ângulo que descreve esse arco. Então nós podemos fazer isso para S e S0 e substituir a equação 1.45. Então nós podemos reescrever a equação 1.45 como sendo a equação 1.50. Esse valor que aparece do lado direito da igualdade é o chamado ângulo de fase, φ mais ômega-t. E φ é o que a gente chama de constante de fase. Então, ângulo de fase é tudo que vai aparecer aqui no argumento da função cosseno, que é a função que descreve a posição em função do tempo no MHS. Então, tudo isso daqui que está aqui dentro do argumento é
ângulo de fase, e φ é chamado de constante de fase. Outro parâmetro importante nós compreendermos é o período de oscilação. O período de oscilação é um intervalo de tempo que a partícula, realizando o movimento harmônico simples, o objeto, demora para repetir a posição que ela se encontrava. Por exemplo, no tempo zero, o objeto se encontra na posição 6, que eu chamei aqui de x de zero. Então, em x de zero, a posição é 6. O sistema vai oscilar e depois de um intervalo de tempo ΔT, ele vai novamente assumir o mesmo valor. Então, x de tal é igual a 6. Então, tal é o tempo que demora para uma posição se repetir. Ou seja, para o objeto repetir a posição dele. Que eu chamei de tal, esse é o período de oscilação. O que nós percebemos é que a função em x igual a zero ou em x em tal, elas são iguais. Logo, eu posso substituir esses valores na equação do movimento. Então, eu tenho x de zero é igual a x de tal. X de tal, de acordo com a equação do movimento, vai ser x0 vezes cosseno de ômega vezes tal. E x de zero é simplesmente x0. Igualando essas duas equações, eu chego na equação 1.52. E essa igualdade, ela só vai ser satisfeita se a função cosseno de ômega t for igual a 1. Agora eu tenho algumas condições. Cosseno é igual a 1 quando seu argumento é zero. Mas isso não faz sentido, porque se eu chamar ômega de zero, ômega no sistema massa-mola, por exemplo, é K sobre M, raiz de K sobre M. E tal também não pode ser zero, porque é o tempo que demora para a função se repetir. Mas então eu posso ter o quê? Ômega vezes tal igual a 2π. Por quê? Porque se o argumento da função cosseno for 2π, ele também vai ser 1. Isolando ômega, então eu chego na equação 1.55. Essa equação relaciona dois parâmetros interessantes. Então, o parâmetro ômega aqui, que está do lado esquerdo, a gente chama de frequência angular, e tal período. Eu também posso escrever a frequência angular em termos de outra frequência, a chamada frequência medida em Hz, Fzinho. Então, esse Fzinho minúsculo aqui, é a frequência tem unidade de 1 sobre segundo, e a frequência angular tem unidade de radiano por segundo. Se eu comparar a equação 1.56 e 1.55, eu chego na equação 1.57 e relaciono o período de oscilação com essa frequência medida em Hz. Nós temos então a frequência angular ômega, o período tal e a frequência Hz, frequência medida em Hz. Essa relação, a frequência angular é 2π sobre tal, que também pode ser igual a 2π sobre f. Então, com essa equação, eu consigo relacionar a frequência angular, o período e a frequência, que tem unidade de 1 sobre segundo ou Hz. Outra relação que falta a gente obter, estudando o sistema massa-mola, é uma relação entre os parâmetros do sistema, que é a massa e a constante elástica, e o período de oscilação. Esse era uma das perguntas iniciais que a gente queria responder. A equação era uma delas, a equação da posição a gente já obteve. E agora o que falta a gente obter é essa relação entre o período de oscilação, a massa e a constante elástica. Bom, de acordo com a equação 1.55, a frequência angular é 2π sobre tal. Mas de acordo com a equação 1.58, ômega ao quadrado é igual a K sobre M. Unindo essas duas equações, eu chego na equação 1.60, que me diz que o período é igual a 2π raiz da massa pela constante elástica. Agora sim, eu consegui responder a questão, que é qual é a relação entre a massa, constante elástica e o período. A gente pode observar que quanto maior a massa, maior o período, e quanto maior a constante elástica, menor o período, o que concorda com o resultado observado experimentalmente. Então, aqui a gente completa
as duas questões iniciais que nós queríamos responder. Qual era a equação que descreve a posição em função do tempo e qual é a relação matemática entre o período, a massa e a constante elástica. O que falta a gente fazer agora é comparar essa teoria com o resultado experimental, para saber se de fato a nossa teoria, embora pareça descrever muito bem o que acontece, a gente tem que fazer a comprovação experimental. Então, o que eu fiz? Eu, utilizando aquelas 3 molas que vocês viram no vídeo sobre o experimento, eu medi o período de oscilação. Eu coloquei o sistema para oscilar e medi quanto tempo demorava para o sistema realizar uma oscilação completa. Então, para as 3 molas, eu tenho esses períodos aqui. Aquele índice EXP que aparece aqui é só para identificar que é a medida experimental. Então, para a mola 1, eu tenho 63 segundos o período, 0,63 segundos. Para a mola 2, 0,99 e para a mola 3, 1,99. As massas são iguais, todas iguais a 0,1 kg ou 100 gramas. E essas são as constantes fornecidas pelo fabricante. Então, na mola 1, eu tenho uma mola de 10 Nm por metro, a constante elástica. Na mola 2, 4 Nm por metro. E na mola 3, 1 Nm por metro. Bom, uma vez que eu sei a relação entre o período, a massa e a constante, sei o valor das massas e o valor das constantes, eu posso calcular teoricamente, só usando a massa e a constante, e comparar o resultado que eu vou obter, que é o período teórico, com o período experimental. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho então o período experimental para a mola 1, 0,6 segundos, para a mola 2, 1,04 e para a mola 3, 2,09. Então, comparando aqui o período teórico, calculado com essa equação e com os valores da massa e da constante elástica com o período experimental, eu vejo que ficaram muito próximos. O que eu vou fazer agora? Para verificar o quão próximo eles estão, eu vou calcular o desvio padrão, o desvio percentual entre esses valores e obtenho essa tabelinha que também está nas notas de aula. Então, aqui eu tenho a constante elástica de cada mola, os valores das massas, que são todos iguais, o período obtido teoricamente e o período obtido experimentalmente. E aí, calculando o desvio percentual, eu verifico que eu tenho um desvio aí que, na média, a gente pode arredondar aí para 5%. É um resultado muito bom, considerando a simplicidade desse setup experimental. Na próxima aula, o que nós vamos fazer? Embora nós tenhamos respondido as 2 questões fundamentais sobre o sistema massa-mola, que era qual é a equação da posição, qual a relação entre período, massa e constante elástica, a gente vai avançar um pouco mais no estudo desse sistema e descrever a energia mecânica nesse sistema, qual é a energia que está presente ali, qual é a forma de energia que está presente, e também discutir esse sistema numa aplicação um pouco mais real. O sistema massa-mola na presença no campo gravitacional. Importante lembrar que no começo, de certa forma, embora eu tenha falado sobre a força-peso para descrever ele, em nenhum momento apareceu a força-peso, ou seja, a força gravitacional. Então, na próxima aula, nós vamos ver o que mudaria considerando a força gravitacional no sistema massa-mola. Até a próxima aula.